Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe seu dia, né? Começamos louvando, agradecendo e bendizendo a Deus por tudo. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento especial em que estamos aqui recebendo, Senhor, nos alimentando do seu maná, essa palavra que nos traz vida, que nos dá força para continuarmos a nossa caminhada em direção à terra prometida. Sabemos que a sua vinda deve estar bem próxima, Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós estamos esperando aqui ansiosos para a tua volta, Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar preparados. Oh Deus, obrigada, Senhor. Roseli, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, né? Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo. Hoje eu peguei, olha que bonito, irmã, hoje eu peguei uma palavra em Mateus capítulo 6, versículo 22, fala assim, ó. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A gente tem que ser, os olhos da gente tem que ser luz. Olhar com o olhar de Cristo, né, irmã? Olhar com o olhar de Cristo, ver as coisas boas, porque muitas vezes a gente olha com um olhar de reprovação, com um olhar de trevas. Oi, Edna, bom dia, com alegria, minha irmã, que Deus te abençoe, seu dia, sua família. E estamos aqui ouvindo Mateus, capítulo 6, versículo 22. Você viu que lindo, irmã? Os olhos são a cadeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Lindo, né? Hoje, de madrugada eu estava orando, eu falei, Senhor, eu queria ser como Abrão, né? Eu estava meditando essa noite, eu acordei várias vezes pensando assim, como que Abrão era um homem de olhar bom, misericordioso. A gente tem que ter esse olhar, o olhar de Cristo em nós, sabe? Olhar e ver as coisas boas, não só as coisas más. Tem pessoas que tudo que olha vê o mal, né? Ai, que bom, graças a Deus deu certo. Ô Edna, estávamos em oração. Que bom, Deus abençoe. Deu tudo certo. Deus é maravilhoso, meu irmão. É assim que a gente tem que ser. Colocar tudo na presença dele, confiar nele e tudo mais ele fará, né? Eu falo, o Senhor é que cuida de nós, que nos guia. Nós estamos entregando aqui a pastora Anice, né? Pedindo para que Deus Todo-Poderoso guarde ela, proteja ela. Amanhã também ela vai passar pelo médico e nós estamos juntinhas, né, Ana? Orando, entregando a pastora Anice, entregando todos os necessitados de oração, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Como eu estava falando assim para vocês. Oi, Raíssa, bom dia, com alegria, tô com saudade. Falei hoje pro Elcio, falei, tô com saudade de vocês aí, de vocês todos, da sua mãe, da Sofia, do Celhão, saudade de vocês, viu? Que Deus abençoe, tenha um bom dia, abençoado. Que Deus derrame sobre você todas as bênçãos do alto. Que você consiga tudo aquilo que o teu coração deseja, em nome de Jesus. Te amo. É isso, irmãos. Que os nossos olhos
Os nossos olhos são a cadeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Olhar com os olhos de misericórdia, olhar com os olhos de bondade. A gente está sempre olhando, sabe, vendo o bem em tudo que a gente vive, a gente possa olhar com um olhar misericordioso, poderoso. A gente muitas vezes olha as coisas e julga, né? Pelo aquilo que a gente está vendo. E muitas vezes a gente erra feio, irmãos. Erra muito feio. Né? Porque os olhos estão na treva, não consegue ver a bondade, não consegue ver a luz. E eu fiquei meditando essa noite em Abrão. Em Abrão, um homem, aqui eu vou ler para vocês que fala, ó, é lindo que fala aqui, ó. Em Gênesis, capítulo 12, fala assim, Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra, de tua parentela e da cidade de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Zilda, bom dia, com alegria. Deus abençoe. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, você imagina, um senhorzinho de 75 anos, com uma vida toda ali, ó, organizada, tudo arrumadinho, ele tinha muitos bens, ele vivia a vida dele, com a família dele, com a mulher dele, com o sobrinho. De repente, Deus o chama. Olha, que homem. Eu falo, Deus, eu acho lindo isso. Abrão, sai da tua parentela, deixa tudo aí e vai. Tudo bem, irmãos. Tá, se Deus dá uma direção para nós, ótimo, nós vamos. Mas Deus não falou para onde Abrão ia. Simplesmente falou, Abrão, larga tudo e vai. Ele, com 75 anos, com a sua esposa, Sara, seu sobrinho, ele obedece a Deus. Eu imagino Sara falando para onde, ele fala, não sei. Mas eu acho que Abrão nem dormia direito, porque ele sabia que Deus ia falar com ele mais alguma vez. Acho que ele ficava assim, ele vai falar comigo. Irmãos, é maravilhoso ver como uma pessoa, ela ama a Deus, quando ela realmente conhece o Deus que ela serve. É lindo ver isso. Sabe, confiança no Deus, não duvidar dele. E a gente aprende muito aqui. Ele saiu sem um lugar certo para ir, mas ele sabia que Deus estava no controle, no comando, na direção. É assim que nós temos que agir na nossa vida. Nosso Deus é o mesmo de Abrão, de Isaac, de Jacó. É o meu Deus, é o seu Deus. E esse Deus que deu direção para Abrão é o que dá direção para a nossa vida, para a gente continuar a nossa caminhada. E a gente tem que ser como Abrão, sabe? Crer
que Ele está no controle de todas as coisas. Não temer, não viver ansioso, angustiado, depressivo, com medo. Nós temos que ter essa força, essa fé de Abraão. Eu falo, olha que lindo, né? E partiu Abrão, olha, e partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei essa terra. Olha que lindo. Deus apareceu de novo para ele. Ele sabia que Deus ia voltar. Acho que ele nem dormia direito. Ele ficava assim, será que ele vai me chamar? Ele vai falar comigo? É lindo. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Ele edificava altares ao Senhor. Né? Nós temos que edificar os nossos altares ao Senhor. O que é edificar o nosso altar hoje? É acordar cedo, levantar e falar assim, Pai, obrigada. Eu estou aqui na tua presença para dizer o quanto eu te amo, quanto eu sou grata por tudo que o Senhor fez por mim. Irmãos, Ele nos deu a vida eterna. Nosso Deus deu a vida eterna. A nossa terra não é essa terra que Abrão recebeu. Ele está lá, ele vai estar junto com a gente, se Deus quiser. Mas ele estava indo para uma terra aqui, mas nós não, nós temos uma terra prometida. Nós estamos a caminho também da terra prometida. Jesus voltará para nos levar. Ele foi preparar um lugar e voltará. E a gente tem que crer como Abrão, tem que esperar, né? Por esse momento tão lindo, tão especial que vai ser. E aí fala, apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha de Badã, de oriente de Betel, e armou sua tenda. Ele armava e desarmava a tenda. Aí oriente edificou ali um altar, e o Senhor invocou o nome do Senhor. E depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul, armando e desarmando tendas. Ele sabia que Deus tem uma terra para ele, um lugar para ele. E Deus tem um lugar para nós, irmãos. E Ele nos chamou, como chamou Abrão, Ele nos chama. E a gente tem que ficar na presença dele, como Abrão andou a vida inteira na presença desse Deus. Que o nosso coração seja para o nosso Deus. Que a gente continue assim, né? Crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Não importa o que você está passando, se seja uma dificuldade, se seja um momento de dor, tudo isso é passageiro, irmãos. Nós estamos a caminho da terra prometida. Lá não haverá dor nem ranger de dentes. Jesus está preparando um lugar e voltaremos. Ele fala, eu vou e voltarei para buscar. E nós estamos ansiosos esperando a volta dele. Mas que a gente seja como Abrão.
e que os nossos olhos sejam luz, que a gente possa ver com os olhos da luz, não da treva. Porque quando olhamos tudo com o olhar de luz, tudo se faz diferente, irmãos. Oh, Deus, que Deus nos ajude, né? É muito bom a gente aprender com a palavra, eu falo. E hoje eu tenho uma oração aqui que fala aqui assim, ó: Senhor, torna meu espírito humilde para que a bênção de ofertar em segredo habite meu coração. A única recompensa que desejo é apenas te agradar. Quero te agradar, Senhor. Ajuda-me a desejar ardentemente o louvor do céu acima de todas as coisas. Guarda-me de uma existência pretensiosa que se alimente de reconhecimento ou sucesso. Ajuda-me a resistir à tentação de buscar a minha própria glória, em vez de buscar somente a tua. A gente tem que buscar a presença do Senhor, andar na presença do Senhor. Oferecer o melhor que temos em nós, Senhor. Eu falei hoje pro Elcio, né? Ajoelhar, orar na presença dEle, entrar na presença dEle. Fernanda, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, irmã. Chuvas de bênção, viu? Eu tô falando assim: torna o meu espírito humilde para que a bênção de ofertar em segredo habite no meu coração. Que eu possa em segredo estar também servindo ao meu Deus como Abrão fazia. Abrão caminhava com Deus, vivia na presença de Deus, uma fé tão grande. Oi, Mauro, a paz, irmão, que Deus te abençoe, irmão. Que lindo. Que a gente seja forte, que a gente esteja sempre na presença desse Deus Todo-Poderoso. Pai, que o Senhor seja sempre presente na nossa vida, Senhor. Que a gente nunca se afaste de Ti. E um dia nós estaremos todos juntos aí na glória, Te louvando. Vai ser lindo. Eu fico imaginando esse momento especial em que chegaremos à terra prometida. Vai ser maravilhoso, irmãos. E que a gente não se afaste do nosso Deus. Que a gente possa acordar todos os dias e pegar um pedacinho da palavra. Porque a palavra nos alimenta. A palavra nos dá força, nos dá direção. Quantas vezes você acorda triste? Eu não sei você, mas quantas vezes eu acordo triste, angustiada? E eu peço uma palavra para o Senhor e o Senhor vem falar comigo. Um dia eu estava muito triste, né? Estava ali na frente, tem uma balança do meu neto, que a gente fica ali, balança. E o Elcio estava passando por um momento muito triste, de dor, 1 ano. E a gente não conseguia que ele passasse em médico, fizesse nada. Emerson, bom dia. E eu fui lá para fora, lá sentei lá na balança e fiquei ali triste, né? Aí eu falei: Senhor, fala comigo. O que eu tenho? O que está acontecendo? E aí eu entrei, o Senhor me deu assim na palavra: eu não te dei um espírito de fraqueza, eu te dei um espírito de fortaleza. Aí eu falei: Senhor, o Senhor me deu um espírito de fortaleza. E eu vou me levantar agora, e eu vou me colocar na tua presença, e eu vou orar, e eu vou te louvar. Ele não me deu um espírito de fraqueza, não. Eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. E no mesmo momento, aquela angústia, aquela coisa que eu estava sentindo saiu. E uma nova força, um novo vigor veio tomar conta do meu ser. E é assim que você tem que ser. Eu tenho que ser. A gente tem que procurar na palavra, ouvir o que Deus tem para falar para nós.
Aqui tudo é passageiro, irmãos, tudo vai ficar. O Senhor fala, tudo aqui, tudo. Nada que construímos aqui vai ficar. Tudo, quer dizer, nada que construímos aqui vai com a gente, tudo vai ficar, né? E a gente não vai levar nada desse mundo. Então, a gente não tem que ficar se apegando. Nada. Quer ver que lindo que fala aqui embaixo? Olha, em Mateus capítulo 6, no versículo 24, fala assim, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Tem gente, irmãos, que se preocupa muito em guardar dinheiro, em viver do dinheiro. Ontem eu vi um vídeo que contou assim que um homem, ele ajuntou dinheiro e comprou lancha, comprou carro, comprou avião, comprou tudo. Né? Quando a esposa chamava ele para sair, ele falava, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. E ele viveu para criar, formar toda essa riqueza. E quando chamava ele para ir para uma igreja, para um culto, ele não tinha tempo. Para Deus ele não tinha tempo. E ele trabalhou uma vida inteira para construir bens materiais. Ele falou, quando eu me aposentar aí, eu vou aproveitar tudo isso que eu construí. Só que ele não chegou a se aposentar. Não aproveitou nada. Não estou falando que a gente não tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. A gente tem que construir as nossas coisas. A gente tem que ter as nossas coisas, é de Deus. Deus deu a Abrão. Abrão era um homem rico, irmãos. Abrão andava na presença e era um homem cheio dos bens de Deus. Deus abençoava a vida de Abrão. E eu falo, olha para o filho João Vitor. Oi, em nome de Jesus, vamos orar sim, Roseli. Deus vai abençoar João Vitor, o Espírito Santo estará com ele, fazendo ele lembrar, né? Todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? E é isso, irmãos. Andar na presença, servir a Deus, ter fé como Abrão, olhos bons, ver tudo com os olhos de Deus, olhar com os olhos de Cristo para as coisas, né? Não ver só o mal, ver o bem ali também, né? É isso aí, a palavra é essa hoje. Que Deus te abençoe, ilumine seu dia, sua vida, sua família. Nós vamos entregar ao João Vitor, ele vai fazer uma prova amanhã e que Deus abençoe. Ele vai fazer uma prova hoje, e que Deus o abençoe grandemente. Que Deus ponha a mão poderosa sobre a cabeça do João Vitor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Amém? É isso, irmãos. Andar na presença. Que lindo. A história de Abrão é maravilhosa, né? Todas as histórias da Bíblia é linda. E a gente aprende tanto. É tanto. Oh Deus, eu quero entregar agora, neste momento que nós estamos na Tua presença, junto com os outros irmãos, agradecendo pelo exame da Edna que foi feito, que deu tudo certo, Deus. Obrigado pela vida da Edna, Pai. Obrigado pelo exame, correu exatamente tudo correto, bem. Nós te damos graça, te entregamos o filho, o João Vitor, Pai, na Tua presença, vai fazer o exame. Oh Deus, que o Senhor toque, né, com ele, abençoe a vida dele, Pai, esteja com ele.
Entregamos a vida da Roseli, da filha da Roseli, a Cristiane, Senhor, abençoe ela. O Luiz Antônio Carvalho, ele precisa muito na vida financeira, sentimental, Senhor. O José, a Consuelo, o Samuelzinho, o menino de 12 anos, a Vitória Gabriele, a netinha da missionária Solange, o Davi, o Hugo, a Giovana, o Hermes, a Zilda, minha cunhada Zilda que está aqui, meu cunhado Hermes, a Tiffany, precisa das nossas orações, a Ângela, minha amiga Ângela, o Miguel, a Rosângela precisa tanto das nossas orações, tanto, ela está com câncer, irmãos. Orar por ela, pedir a bênção de Deus sobre a vida dela. A Rafaela precisa orar pela que Deus abra uma porta de emprego para a Rafaela. Entregamos também o José Henrique. Quem mais aqui? O Antônio, irmão da Clemência. O João, o primo da Lúcia. O Ronaldo. O Caio. A Maria Flávia. O Flávio. Oh Deus, tantas pessoas, né? Nós estamos aqui na tua presença te entregando cada um, pedindo que o Senhor alcance o Ocimar, a pastora Anice, o Otávio, todos na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos que o Senhor toca cada um deles, Senhor. O Senhor conhece, sabe a necessidade de cada um. O Senhor é um Deus poderoso, grandioso, misericordioso, onipotente, onisciente, onipresente. Está em todo lugar ao mesmo tempo, Senhor. Seus olhos estão voltados para nós, os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. E que o Senhor possa, Senhor, tocar nesses irmãos nossos, Senhor, que estão precisando de uma cura, de uma bênção. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Consagramos o nosso dia na tua presença. Consagramos a nossa família, pedindo que o Senhor coloque os teus anjos ao redor, para que o inimigo que está ao derredor não consiga tocar nos nossos, Senhor. Que os seus anjos estejam ao redor, guardando, protegendo eles. Oh Deus, protege, guarda, ilumina a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, irmãos, irmãs, é isso. Orando todos os dias, entregando a Deus, ouvindo a palavra, né? Gênesis 12 e Mateus capítulo 6. Amém, amém, amém. Que lindo. É bom estar juntinho, né? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. E até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um maná. Deixa eu falar, hoje tem núcleo, né? Na casa do Merel, da Ju, na frente da igreja na frente da lojinha Santo Expedito, bem na frente aqui. E como que chama aquela avenida? Ai, irmãos, eu vou pegar o endereço certinho, mas é assim, ó, quem conhece aqui a lojinha Santo Expedito, a casa da Ju do Merel é ali, bem na frente. Você está convidado, o núcleo às 19 horas. Se você quiser ir lá, receber uma oração, ouvir uma palavra, nós estaremos lá, juntinhos, tá? Oramos por você, você está convidado, vai ser bênção. É a Avenida Marina, acho que é Marina, se eu não me engano é Marina. Ai, irmãos, vou pegar certo. Eu sou ruim para guardar endereço, mas eu acho que é a Avenida Marina ali. E tem a lojinha Santo Expedito. E na frente é a casa da Ju e do Merel, tá bom? E vamos orar, fazer a nossa oração. Essa oração é linda, irmãos. Olha que a gente devia fazer todos os dias para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos maridos, para a nossa família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós
E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo nosso Deus, quem impedirá? Ninguém, 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 ninguém. Ó, a Roseli escreveu que o endereço é Marina Chaves Barcelos. Isso mesmo, Marina, vou até marcar aqui, Marina Chaves Barcelos, irmão. É ali que é o nosso núcleo, tá? Marina Chaves Barcelos, na frente da lojinha Santo Expedito, tá bom? Vamos lá, 19 horas, você tá convidado. Um beijo, fique com Deus, fiquem na paz e ó, chuva de bênção, amo vocês, viu? Edna, Deus abençoe, fiquei feliz que seu exame deu tudo certo. Roseli, estaremos orando pelo teu filho, já deu tudo certo em nome de Jesus. Ana, que Deus te abençoe, minha irmã, os irmãos que entraram na live, né? Olha que lindo. E minha cunhada, minha sobrinha, todos que estavam aqui juntinho com a gente, estão com a gente na oração. E os que vão entrar depois, que Deus abençoe tua vida, tua família. E vamos que vamos, irmão. Minha máquina já tá, ó, já pus roupa para lavar. Tem que correr. É isso aí, vamos trabalhar, né? Que Deus abençoe o nosso dia, cheio da bênção, da graça, com um olhar hoje, irmão, olhar de luz. Não vamos ficar vendo as coisas feias, não, como fossem feias. Vamos ver com um olhar diferente, né? Eu contei assim para o Fabiano que tinha uma cidade e o homem foi duas pessoas que vendiam sapato. E um chegou e falou assim, eu vou embora dessa cidade, aqui ninguém usa sapato. O outro, com um olhar de luz, falou, eu vou ficar aqui, é aqui que eu vou vender sapato, porque aqui ninguém tem sapato. Um olhou com um olhar de trevas e o outro olhou com um olhar de luz. Que a gente possa olhar com um olhar de luz hoje todas as coisas, né? Que Deus te abençoe. Vai ser um dia maravilhoso na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Levanta aí o teu altar para o Senhor. Agradece a Ele. Você se alimentou? Tomou seu café? Ô, irmãos, Deus é maravilhoso. Né? Eu falo assim, a gente conseguir sentir o paladar. É lindo, é maravilhoso. Esses dias tem um irmãozinho nosso lá da igreja, ele colocou uma sonda para fazer um exame e ficou com a sonda o dia inteiro. Ele falou, Célia, é tão triste. Você não consegue engolir, você não consegue sentir o paladar. Nós conseguimos sentir o paladar. Tomar aquele cafezinho, sentir aquele sabor, irmãos. Tudo é Deus na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus. Deus é maravilhoso e tremendo. É isso aí. Edna, Deus abençoe. A paz.